Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então você está num podcast feito exclusivamente para você. O nosso É Por Isso de hoje foi inspirado no IC do episódio, no longínquo episódio número 11. Gui, põe no ar aí pra gente ouvir e relembrar esse momento épico do IC. E se os telefones, os aparelhos celulares, se os telefones tivessem sentimento? E pra explicar, acreditem vocês, por que telefones não têm sentimentos, eu estou aqui novamente com o Rafael Cerqueira, que é psicólogo, escritor e palestrante sobre saúde mental. O Rafael também é lá do podcast Psicocast. Seja muito bem-vindo de volta, tio Rafa. Olá, pessoal. Olá, tio Samuca. É muito legal estar aqui de volta, né, nos ICs e nos É Por Isso da vida. Tio Rafa, explica pra gente começar essa história, por que as pessoas têm sentimentos? Vamos lá, né? Algumas pessoas, elas acham que medo, alegria, felicidade, ansiedade, tristeza, raiva. Algumas pessoas tendem a achar que alguns sentimentos são bons e outros são ruins. Na verdade, todos os sentimentos que a gente tem, eles são estratégias evolutivas de sobrevivência. É como se fosse um sinalzinho que alerta a gente para algumas coisas. Sabe, tio Samuca, quando o celular aparece uma notificação assim, ó, você precisa carregar o celular? Porque senão ele vai acabar a bateria. Ou quando o carro ele acende uma luz que informa pra gente que precisa colocar mais gasolina, mais óleo. Então a nossa mente, ela também acende luzes, digamos assim, ela também acende alguns avisos para ajudar a gente a guiar a nossa vida. Esses avisos são os sentimentos. Por exemplo, quando eu tô aqui e eu ouço o podcast É Por Isso, eu tenho um sentimento de satisfação, de alegria. É meu corpo falando, nossa, olha que legal isso aqui, vamos investir mais tempo? Vamos passar mais vezes fazendo isso? Vamos tentar ajudar de alguma forma? Então meu corpo tá me avisando que algo tá sendo bom. Então a gente sente para poder dar avisos para o nosso corpo, né? A nossa mente, ela tem esse guia pra gente. E todos esses guias são importantes, né? Não só a alegria e a felicidade, mas quando a gente sente medo, por exemplo, é um guia que é pra gente poder parar, dar uma olhada e prestar atenção que um perigo pode estar vindo. Quando a gente, por exemplo, tem uma sensação estranha, ou a gente sabe que um perigo vai se aproximar, além de medo, a gente sente ansiedade. Então a gente se prepara mais ainda para enfrentar esse perigo que está vindo. Então, esses sentimentos, na medida certa, né, numa medida saudável, eles são avisos da nossa mente para que a gente guie o nosso comportamento. E me diz uma coisa, você explicou por que as pessoas têm sentimento, mas por que objetos não podem ter sentimentos e nem expressar emoções? Vamos lá, da mesma forma que a nossa mente, ela criou, né, ela tem sentimentos, para dar esse guia pra gente, a gente também tem uma outra ferramenta muito útil que se chama cognição. Então a gente pensa, a gente consegue pensar sobre as coisas, refletir e inventar. Então a gente precisa, por exemplo, inventar uma forma, como é que eu faço para conversar com o tio Samuca quando a gente sente saudade dele? Poxa, vamos inventar o celular. E aí a gente, com a cognição, com um pensamento, a gente cria esse objeto e já que nós somos os criadores, a gente consegue colocar os avisos que a gente quer. Então a gente poderia, né? Nós poderíamos colocar no celular, por exemplo, no telefone, um aviso que cada vez que ele ficasse sem bateria, ele ia fazer uma cara muito cansada pra gente. Só que a gente pode, né? A gente com cognição, a gente que pensa, a gente pode colocar um aviso muito mais simples. De aparecer, por exemplo, um sinalzinho de bateria fraca falando, carregue seu celular. A maioria dos objetos que estão ao nosso redor, nós criamos. Então nós criamos ferramentas mais rápidas, mais fáceis da gente poder entender.
ao invés da gente colocar, por exemplo, um sorriso nesse objeto, colocar uma carinha triste, lágrimas, a gente coloca avisos mais simples. Até porque acontece com algumas pessoas, né? A gente olha uma pra outra, ela tá chorando, e a gente vai lá e fala assim, poxa, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, não, eu tô chorando de felicidade. Então, para evitar, né, esses erros, os objetos não têm sentimentos, eles dão avisos mais práticos, mais lógicos. Por que é importante que as pessoas consigam expressar o que sentem, expressar seus sentimentos? Existem várias formas de passar uma mensagem. A gente pode falar, a gente pode escrever uma carta, né, escrever um e-mail, uma mensagem, tirar uma foto. E uma das formas da gente expressar o que a gente pensa é com os sentimentos também. Como eu tinha falado, são guias, não só pra gente, mas para as outras pessoas poderem lidar com a gente. Por exemplo, quando o bebê ele tá sentindo fome e aí ele começa a ficar irritadiço, ele não sabe falar, ele não pode mandar uma mensagem pra mãe dele, mas ele pode chorar, sabe, de raiva, de dor. E aí a mãe dele vai olhar pra ele e vai entender, ele está com fome, então eu vou alimentá-lo. Outra coisa, quando a gente tá com um amigo e a gente tá contando uma história, e essa história ela é engraçada, as pessoas elas riem. A forma de rir é um sinal que as coisas estão dando certo. Se ela não tá rindo, a gente tem que parar de falar. Se ela tá ficando com cara de brava, a gente tem que tomar cuidado, tem que pensar, poxa, o que a gente tá falando? Será que tá certo ou tá errado? Então os sentimentos, eles são um guia não só pra gente, mas para as outras pessoas também conseguirem lidar com a gente. Tanto que a gente consegue saber como que as pessoas estão só de olhar para elas e sentir qual sentimento que ela tá tentando transmitir. Às vezes esse sentimento ele vai em forma de uma atitude, por exemplo, de um abraço, ou de um aperto de mão, da pessoa que vira as costas, né, e que a pessoa tá brava com a gente. Então é importante ter esses sentimentos para passar essas informações. Em momentos que a gente não pode falar, não sabe falar ou também não quer falar. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito capciosa, mas eu queria ouvir as suas reflexões. Tio Rafa, o que aconteceria, na sua opinião, se os objetos como os celulares tivessem sentimentos? O que você acha que ia acontecer, tio Rafa? Ia ser uma bagunça. A gente ia ficar muito confuso. Muito confuso. Porque da mesma forma que a gente, às vezes, fica confuso de lidar com o sentimento de outras pessoas, a gente ia ficar confuso de sentir o sentimento das coisas. Então, imagina você tá dormindo e seu celular começa a rir do nada. Ou, por exemplo, aqui, a gente tá ouvindo podcast, você pega o seu celular e ele tá sorrindo, ele tá expressando alegria pra você. Você não vai saber exatamente, será que ele tá gostando do que eu tô ouvindo? Será que eu recebi um e-mail? Então, nos objetos é muito mais prático que eles passem as informações que a gente quer. Eu dei o exemplo do celular, mas eu vou pegar um objeto, por exemplo, que não é eletrônico. Eu vou pegar um objeto, um martelo. O martelo, ele não tem sentimentos, né? Imagina você dar uma martelada e ele gritar de dor. Ele gritar de raiva com você. Isso é horrível, isso. E da mesma forma que a gente consegue entender, por exemplo, que o martelo está quebrado se o cabo dele está desgastado, está rachando. São informações mais óbvias, mais práticas para a vida de um martelo. Não tem necessidade nenhuma que o martelo ele chore, por exemplo, quando você tente pregar um prego. Bom, então, tio Gui, é por isso que os telefones não têm sentimentos. Tio Rafa, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, por ter explicado tantas coisas bacanas aí relacionadas ao entendimento da humanidade, o entendimento da gente como ser humano. Então eu queria mais uma vez te agradecer e eu queria pedir para você passar os links para onde a gente consegue encontrar os conteúdos que você desenvolve aí na internet, na podosfera. Valeu, tio Samuca. É muito legal vir aqui. As pautas do É Por Isso são sensacionais. São coisas que a gente acaba estudando, mas a gente não passa de forma simples, né? A gente não se questiona de passar de forma simples e prática como vocês se propõem aqui. Parabéns pelo trabalho. As pessoas podem me achar na internet colocando @psicorafaelcerqueira em qualquer rede social, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. Elas conseguem me encontrar. E eu sou host e coordeno o Psicocast, que é um podcast que fala de psicologia de uma forma divertida, ética. Então a gente pega o que é psicologia de verdade, o que é ciência, e tenta explicar isso de uma forma bem tranquila, né? Eu tava até revendo um dos nossos programas.
Teve uma vez que a gente falou sobre grandes artes, assim, grandes filósofos dentro da psicologia, fazendo comparativos com o Maurício Matar cantando a música do Batata Show. Caramba. Se as pessoas forem lá e procurar esse podcast, elas vão encontrar, e ele é maravilhoso. A gente canta Batata Show junto no podcast. É o que todos faremos depois de desligar aqui com esse episódio. Olha só, eu queria mais uma vez, então, te agradecer. Um grande abraço, tio Rafa, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.